queridos, que a misericórdia divina nos envolva mais uma vez e nos conduza a partir de agora. A União Regional Espírita, 10ª Região, honra-se mais uma vez de vir abraçar-vos e vos encontrar em paz e harmonia. E asseguro-vos uma noite especial para nós, que conseguimos ajustar a agenda do nosso Dr. Madeira, que é ocupadíssimo, mas ele dedica parte da sua vida na divulgação da doutrina espírita, a doutrina consoladora, e nesta noite tem um recado muito importante para todos nós. Pais e filhos frente à dependência química, né? Importantíssimo o assunto do momento. João Madeira Neto reencarnou nessa existência em Ourinhos, estado de São Paulo, em 1966. Vinculou-se à doutrina em 1998. A Sociedade Espírita que está vinculado está agora mais afeto à Sociedade Espírita Caminho da Luz e é um denodado tarefeiro trabalhador da nossa AME Cascavel, que vai também se estruturando em Cascavel, né, e nos dando alegrias imensas. Expositor, coordenador de grupo de estudo, colaborador nas atividades das exposições doutrinárias, tanto na Sociedade Espírita Caminho da Luz, na AME e na nossa regional. Ele é médico, cardiologista e tem pós-graduação em psiquiatria. Como ele vai trabalhar essa temática de pais e filhos frente à dependência química, nós encontramos hoje na nossa inspiração alguns parágrafos da obra da benfeitora, que, diga-se de passagem, muito deixada de lado, Dias Gloriosos. E a benfeitora trouxe a lume esta obra em 1999. Né? Ela fala aqui, no Índia, da recuperação e cura, exatamente o que o nosso João vai trabalhar hoje à noite, né? A gênese, a recuperação e a cura. Separei aqui poucos parágrafos para nós começarmos a trabalhar, para que não tomemos o tempo do nosso João. Né? Diz a benfeitora nessa lição que a complexidade do ser humano tem raízes bem fincadas no seu emocional, na forma como se sente cuidado, amado, respeitado, ou, por outro lado, esquecido, desconsiderado, uma pesada carga sobre os ombros alheios. Experimentando o amor, autoestimula-se e luta por corresponder, desde que possua maturidade psicológica proporcionadora do discernimento lúcido. Quando isso não ocorre, autopune-se, envenenando-se de alguma forma, sem mesmo dar-se conta, ou permanece dominado pelo propósito de desistência da vida física. 1999. Seja qual for, porém, a enfermidade a desgastar o indivíduo, os estímulos verbais que lhe cheguem, as vibrações de simpatia que o visitem, as emoções joviais que experimente, tornam-se excelente contributo psicoterapêutico, indispensável mesmo à sua recuperação, à reconquista da saúde e, portanto, à cura. Dentro desta ótica, poderá ocorrer a alguém indagar a respeito de enfermidades em pessoas portadoras de excelentes virtudes, de conduta irreprochável, cultivadores de princípios éticos elevados, o que pareceria desacreditar a proposta autocurativa que decorre da vida moral sadia e da conduta mental elevada. A condição de humanidade, isto é, de um indivíduo encontrar-se revestido de matéria, já traduz a sua efemeridade, realçando desse modo a oportunidade de realizar a experiência autoiluminativa. O que diferencia um paciente comum de outro portador de expressivos dotes do sentimento e da moral é a maneira como aceita e enfrenta as vicissitudes, as doenças, os desafios existenciais. Enquanto o sofrimento para os desavisados se constitui num martírio, numa desgraça, para outros, aqueles que se sustentam na fé religiosa racional, no equilíbrio das emoções, significa recurso de crescimento.
instrumento de enriquecimento de valores mais elevados, que estão ao alcance somente dos que se empenham na conquista dos patamares mais nobres da libertação pessoal. Entre esses vitoriosos sobre os próprios limites, a humanidade conhece os mártires, os heróis, os santos, os cientistas e os artistas, os filósofos e os construtores do bem, do bom e do belo, que viveram nas diferentes épocas da história. Tornaram-se exemplo de valor moral, de grandeza espiritual e paradigmas que servem de modelo para todos os demais, que ainda permanecem nas faixas mais pesadas das aspirações evolutivas. Acima de todos eles, porém, destaca-se Jesus, que jamais enfermou. Todavia, ofereceu-se em sacrifício sem qualquer débito, a fim de ensinar sublimação e amor a todos os indivíduos no seu estágio mais elevado que o pensamento pode identificar. É uma ponte belíssima que o nosso João vai trabalhar, e, sem sombra de dúvida, esse guia e modelo será realçado nesta problemática de pais e filhos frente à dependência química. Muito honrado, vamos ouvir o nosso Dr. João Madeira Neto. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, me sinto em casa, né? De encontrar irmãos, amigos. E o assunto, a gente tem um interesse muito grande em falar da dependência por vários motivos. Porque acreditamos que esta proposição da doutrina espírita frente a qualquer doença, a qualquer dificuldade, ela é uma proposta hoje científica, uma proposta segura, uma proposta que não só nós médicos, né, que estamos envolvidos com isso, mas todos nós trabalhadores da doutrina espírita, frente a um irmão em desespero, nós temos algo seguro, uma fonte segura, clara, que pode trazer conforto e recuperação para essas pessoas. O nosso segundo interesse é que nós estamos envolvidos diretamente. Nós temos um grupo de autoajuda lá em Cascavel, que funciona na Sociedade Espírita A Caminho da Luz, toda sexta-feira, às 19 horas, nós estamos lá para receber dependentes químicos e seus familiares, ou codependentes. Então nós temos um interesse muito grande, por isso a gente se propõe vir aqui. Nós poderíamos até abrir para um bate-papo, né? Nós somos um número pequeno, vocês com certeza têm dúvidas, né? Como eu também tenho, e a gente está aprendendo, estudando constantemente nessa tarefa. E o que nós vamos trazer hoje para vocês frente à dependência química? Quando eu falo dependência química, nós estamos falando de álcool, tabaco e outras drogas, as ditas ilícitas. Maconha, cocaína, crack, as drogas sintéticas, né? LSD. Mas, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista médico, essas drogas, elas são drogas, né? Nós separamos o álcool e o tabaco porque, se vocês me falarem, vamos cheirar uma carreirinha de cocaína agora, vai demorar para a gente conseguir cocaína. Aqui é uma cidade pequena, mas aqui tem. A gente vai conseguir achar. Mas se a gente quiser fumar e tomar álcool, a gente atravessa a rua ali, vai ali e compra. Então, nós temos que ter uma posição bem firme dentro da doutrina espírita, porque a doença está onde? No espírito. A doença no corpo, ela provém de um espírito doente, de um espírito mutilado, como diz brilhantemente a Amélia Rodrigues. Então, Laranjeiras, em 2004, que é um psiquiatra que está muito envolvido
com essa problemática, ele nos traz que poucos fenômenos sociais acarretam mais custos à justiça, à saúde e dificuldades familiares e notícias na mídia do que o consumo abusivo de álcool e de drogas. Então é um problema de saúde pública, é um problema que todos nós estamos envolvidos, queiramos ou não queiramos. É o nosso vizinho que usa, é o nosso familiar, é o menino alcoolizado que bate a moto no nosso carro, é o dependente que assalta a nossa casa. Então nós estamos envolvidos, todos, sem exceção aqui, com a dependência. E nós temos que ter este olhar para ela, porque a casa espírita tem muito a oferecer. Como o Vanim leu brilhantemente, eu vou falar esse assunto sábado lá na casa que eu trabalho, e eu vou me recorrer a essa obra que eu li há muito tempo. Foi uma das primeiras obras que me deram na mão quando eu comecei na doutrina. Então, o que eu vim falar hoje aqui desse diálogo de pais e filhos frente a esse problema? Nós temos que estabelecer dentro da casa espírita e principalmente nos nossos lares um diálogo. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos conhecer um pouquinho de cada substância, sentar com o nosso adolescente, perguntar para ele se ele sabe o que é, como que se apresenta. Por quê? Porque o traficante está lá na escola. Ele está sentado lá na escola com os nossos filhos. Para que o nosso jovem, e hoje de manhã eu levo o filho da minha funcionária e a minha filha de manhã para a escola. E eu vou sempre provocando eles, ver o que eles pensam, para eles falarem, né? É importante a gente ouvir os nossos filhos. Às vezes a gente não precisa nem brincar com eles, mas precisamos ouvi-los, precisamos estar ali vendo o que eles estão fazendo, o que eles pensam. E os dois, eles estavam falando de festa e tem um vídeo circulando, um menininho de 11 anos fazendo uma mistura de vodka, refrigerante e outras bebidas lá numa turminha, e esse vídeo está circulando lá. E eles estavam perguntando para mim o que era, que grave. Eu expliquei para eles, provavelmente na casa desses pais deve ter álcool, esse menino, para ele ter acesso, porque não pode vender, ele tem 11, 12 anos, ele não se vai comprar, né? Mas provavelmente na casa deles deveria ter. Então nós temos que tomar muito cuidado do ponto de vista espiritual, o ambiente que criamos no nosso lar. E eu falei para eles, e vocês dois? Porque vocês vão se deparar daqui a pouco com cigarro, com álcool, outras drogas. Vocês fizeram o PROERG, que é uma iniciativa dos militares. Eles fazem um programa na escola sobre drogas, pelo menos no Colégio Marista, há 2 anos atrás. Aí eu perguntei para minha filha, você fez o PROERG, que tecnicamente vocês sabem, mas será que vocês têm uma estrutura moral? Porque só vai dizer não o jovem, o adolescente que tiver construído dentro do lar essa proteção. Porque a mulher hoje, um grande desafio da doutrina espírita é manter a mulher dentro do lar. Porque são elas, em forma alguma eu estou aqui para dizer que a mulher não possa ter a sua independência ou trabalhar. Não é isso. Mas quem que dá os primeiros passos para nós? Que dá as primeiras noções de civilidade, de amor para nós? São as mães. Então a criança precisa, como Joana, ela precisa ser amada, ela precisa ter protegida, ela implora, por favor, dizem não para mim, me coloca limites, me proteja, fala para mim que eu tenho que ficar só nesse espaço aqui. Por quê? Porque eu tenho medo de ir para outros lugares, eu preciso ainda criar
essa proteção. E é no lar, é na família. A família é a instituição social, é a célula mais importante da sociedade. E o que é a família? Ela é uma escola do quê? De almas, que a gente combina de se reunir, né? A gente se encontra, são espíritos de variada conduta. Isso tudo eu estou tirando de uma obra da mentora Joana de Anjos, que é Constelação Familiar, que é o jovem casal, quando começa a sua vida a dois, eles deviam ganhar 2 obras na doutrina: Constelação Familiar e Vereda Familiar, do Espírito Camilo, com o Raul Teixeira. Então, como é uma escola de almas, e lá se encontram espíritos que vêm de diversos lugares, com diferentes condutas, porque você é o... Marcos. Ele é o Marcos. O que ele herdou do pai e da mãe dele? Esse corpinho aí, ó. A altura, cor do cabelo, cor dos olhos. Mas ele é único. Ele é um espírito único que traz as suas experiências transatas e que está incluído naquele núcleo familiar, naquela escola de almas. E é gostoso ir para a escola. O que a gente vai fazer na escola? A gente vai aprender. O lar, a escola é um lugar agradável, que todo mundo adora ir. Os meus lá em casa eu tenho que... para levar eles para a escola não é fácil. Então o lar não é um lugar de... um oásis de prazer. Não é. Por que não é ainda? Porque aqui habita espíritos ainda inferiores. Então esse entendimento desta reunião de espíritos, cada um com a sua personalidade, que eu herdo da minha mãe só o corpinho, a minha aparência, né? O corpo físico. Eu combino com eles, magnetizo aquele espermatozoide que vai me dar as características que eu necessito, mas eu sou único. Então nós precisamos olhar para os nossos filhos como espíritos, como nos orienta o Hermínio de Miranda neste livro Nossos Filhos São Espíritos, que também é muito importante. Então esse renascimento nesta escola de almas por quê? É o refazimento deste ninho de amor, que muitas vezes o divino dá para nós, o inimigo que eu embalo. Olha que perfeito é isso. E eu posso até não me reconciliar com ele totalmente, mas nessa escola de almas, o lar, eu já fico amigo dele. Eu já desencarno, já melhorei a minha situação com ele. Porque ninguém aqui odeia um filho, né? O divino é perfeito, a lei é de amor. Então nós recebemos no nosso lar espíritos. E Divaldo Franco faz um prefácio num livro fantástico de um ex-delegado da Polícia Civil na cidade de Birigui, o Dr. Wilson Disposte, Filhos da Dor. Uma obra fantástica, minha obra de cabeceira, vamos dizer assim. Para mim, adoro esse livro, aprendi muito. Inclusive, estamos em namoro com o Wilson. Ele agora está fazendo um curso de psicologia positiva e não pôde atender ao nosso convite, que ia ser agora para junho, né? Então, nesse livro, Divaldo Franco faz um prefácio ali. E ele fala que a drogadição tem, na atualidade, um caráter pandêmico dos mais graves existentes. Na sua perversidade ímpar, arrasta a bela floração, né? A gente olha as crianças na infância, adolescentes. Eu tive uma experiência não muito boa esta semana, porque atendi uma adolescente que eu vi ela desde pequenininha, com 4 ou 5 anos.
Agora ela está com 17, está com 17 anos, né? Olhei para ela, né? Envolvida com maconha, andou experimentando LSD. Então, na sua perversidade ímpar, arrasta a bela floração da juventude desequipada dos instrumentos do amor, como o Vanin leu para nós, e das experiências saudáveis na direção cruel dos abismos em que a consome. Então, a prevenção é o melhor caminho. É o que nós devemos discutir. É esse entendimento da família, desse acolhimento. O não educa mais do que o sim. Estar presente com as nossas crianças. Não mais saber que horas os nossos filhos chegam em casa, mas saber como eles estão chegando em casa. Aonde você está, quem são os seus amigos. E ter aquele sim, sim e não, não. Não aquele não assim que fica, né? Às vezes o filho, pai, empresta a chave do carro aí. Aí você fala, não, olha, daí você deixa a chave meia vista, né? Porque você não, em vez de você falar, olha, eu não vou te emprestar a chave do carro, você é de menor, você vai sair, você não pode dirigir, você vai chegar tarde, você não tem habilitação, não, você não pode sair com o meu carro. Então é disso, às vezes o jovem, o adolescente, ele está implorando para alguém falar não para ele e para alguém pôr limites para ele. Então, com essa expansão dos usuários de drogas, deixou de ser considerado, por exemplo, como um tipo marginal. Na época do Vanin, do seu Nelson, talvez aí, quando tinha alguém usuário, era marginal. Era um que aparecia, agora não. Nesse contexto social de hoje, onde que nós identificamos os dependentes? São os nossos amigos, são os nossos irmãos, são os nossos vizinhos, são os nossos colegas de trabalho, né? Então, assim, já vi manifestação aqui, né? Isso é uma verdade. Isso foi escrito por Silveira Filho em 1995. Então, nós temos que ter esse novo olhar de prevenção, né? Trazer as crianças para a casa espírita, fazer um grupo de pais, ensinar a doutrina espírita para os pais. E mais do que isso, nós precisamos ser exemplos. Nós não podemos permitir num lar o consumo de álcool. Eu assisti agora na Globo News a entrevista de uma socióloga que estuda muito a dependência e de um psiquiatra, onde ele colocava a angústia dele de que o maior esforço que uma sociedade séria deveria se empenhar frente à dependência é nós acabarmos com a propaganda. A propaganda é danosa. Como que ela vem apresentada para nós? A outra vez que eu vim aqui, que eu falei de dependência, eu mostrei, né? Mulheres lindas, seminuas, moços fortes, bonitão, abre a cerveja, pau, a gotinha escorrendo, propagandas caríssimas, de uma beleza. E para quem que são essas propagandas? Para o adolescente. Tudo no mundo para vender, para dar certo, tem que pegar o adolescente. É no adolescente que a mídia investe. Então, essa dificuldade em a gente combater a propaganda, ela é muito grande. E nós, espíritas, temos que dar o exemplo. Por quê? Porque toda drogadição, toda viciação, eu poderia, depois o senhor Vanin pode até me corrigir, mas eu diria que ela está diretamente ligada ao processo obsessivo. Então, no momento em que nós tomamos álcool, alguém está tomando junto com a gente. Então, o fato de termos bebida no nosso lar
nós vamos estar atraindo para o nosso lar espíritos que estão na dependência, porque lá no mundo espiritual nós continuamos dependentes. E às vezes não são os nossos inimigos, são espíritos sofredores inferiores que veem na possibilidade do uso na nossa casa e eles vão lá e ficam nos intuindo ao uso. E um teólogo chamado Paul Tillich, o desinteresse atual pela religião deve-se ao fato de que o indivíduo perdeu a dimensão de profundidade. Quando eu vi isso, olha, isso está na revista Presença Espírita dessa semana que eu recebi, que é da Mansão do Caminho, na Bahia, né, da equipe de Divaldo Franco. Então, o que é perder a dimensão de profundidade? O que a Joana disse ali no texto lido? Que precisamos estar inserido nessa escola, que é uma oficina de trabalho. Ninguém vai para a escola para ficar sem fazer nada. Então, é uma oficina de trabalho. E nós temos que criar este sentido da vida. Então, essa perda da dimensão de profundidade é porque o jovem não cria essa reserva moral e ele não consegue se articular, ele tem uma desestrutura familiar, ele não pertence àquele grupo. Por que jovem anda em bando? Adolescente só anda em bando. Você não vê adolescente sozinho. Eles estão juntos, sempre juntos, querendo se afirmar no outro, tal. E muitas vezes ele é levado a experimentar, oferece para ele, o traficante tem todo um convite elaborado. E se eu não tenho essa dimensão de profundidade, eu acabo sendo seduzido e eu caio nessa. Então, qual é a finalidade e o sentido da vida? Você acha que a doutrina espírita dá isso para nós? É uma das bases filosóficas da doutrina. A pluralidade das existências. Eu, espírito, que agora estou encarnado, sou uma alma, depois que deixo o meu corpinho aqui, volto a ser espírito. Mas será que nós aprendemos essa finalidade e esse sentido da vida? De onde viemos e para onde vamos? O que devemos ou não devemos fazer no curto espaço entre o nascimento e a morte? Então, essa dimensão de profundidade é responder a essas questões, que vai fazer, que é um antídoto contra a maioria das doenças, e frente à dependência, é um momento em que eu vou dizer não. Eu não vou fumar com você porque isso faz muito mal. E lá na minha casa, o meu pai e a minha mãe disseram que não é isso que você está falando para mim, não. Isso aí não vai dar essa alegria, essa viagem, essa sensação de bem-estar que você está me falando. Outro ponto importante é justamente como que nós estamos colocados na sociedade hoje. Outro dia, a minha filha falou: pai, preciso trocar o celular. Eu falei: Nossa, por quê? Não está fazendo ligação? Não, está fazendo. Não está tirando foto? Não, está tirando foto. Está acessando a internet? Está acessando a internet. E quanto tempo faz? Não, faz 6 meses. Pai, já entendi. Então, nós vivemos esse momento do ter. Imagina o celular dela novinho, não tirei 6 meses, já queria trocar. Nós queremos o tênis da moda. Tem famílias que se endividam uma vida inteira em busca do ter, porque a felicidade
ela não está exposta, ela não está colocada no externo. Ela é uma conquista interna. E normalmente a gente coloca a felicidade onde a gente não está. Ah, se o meu filho casasse com fulana. Se eu tivesse o marido da ciclana. Ai, se eu morasse lá em Bema. Era feliz. Então eu coloco onde eu não estou. Que é um ledo engano. Então essa busca do autoconhecimento, quem eu sou, qual que é o sentido da minha vida. E quem nos traz isso de forma muito clara é o psiquiatra austríaco que viu a sua família ser morta num campo de concentração, que é o Dr. Viktor Frankl, que nos traz o sentido, qual o sentido da nossa vida. E ele, como ele era médico, e os alemães queriam muito do serviço dele, ele acabou sendo poupado. E certa feita eles iam trocar as pessoas para outro lugar e falaram, quem for para esse outro lugar vai ter trabalho lá, nós vamos poupar vocês. E ele estava entrando no trem, um senhor de quase 80 anos falou, meu filho, por favor, deixa eu ir no seu lugar, deixa eu ir, olha, eu quero encontrar minha família, eu preciso viver. Aí ele olhou e falou, mas o senhor tem quase 80 anos, eu tenho 40 e pouco. Como? Ele falou, por favor, deixa eu ir no seu lugar. E ele trocou, deixou o senhor idoso, o ancião, ir no lugar dele. E depois foram descobrir que aquele trem foi direto, para as câmeras de gás. Então, Divaldo Franco contou isso para nós lá na conferência. E Dr. Viktor Frankl vem trazer a logoterapia e nos dá qual que é o sentido da nossa vida. Então, quando nós queremos uma proposta de prevenção para os nossos jovens, para as nossas crianças, porque hoje vemos crianças de 9 anos fazendo abuso de álcool, fazendo abuso destas substâncias que é muito cedo. Não tem uma proteção, não tem ainda alicerçado essa dimensão de profundidade do sentido da vida, para onde vamos, da onde viemos. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós precisamos descobrir o que realmente nós estamos fazendo aqui. E tenho só mais 2 diapositivos para a gente encerrar. Emmanuel nos traz uma proposição que parece ser simples, mas que é de um entendimento profilático, de prevenção, que eu acredito que começa aqui. É isso aqui que nós precisamos ter bem entendido. O período da infância é o mais propício para a assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova experiência que lhe compete nesse mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre espírito e matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer o novo caminho. Então essa é uma proposta perfeita de entendimento. É nos primeiros passos que eu vou aparando, que eu vou vendo a tendência dos meus filhos, e eu posso falar isso bem de carteirinha, que eu tenho 5, e eu sei, os 5 são um completamente diferente do outro, eu sei ali quem são os meus afins,
que me protegem, que me ligam. Ele viu, quando nós íamos vindo, ela me ligou 2 vezes. Ai, paizinho, ó, a mãe queria falar com você, ó, mas vai, boa viagem. Ela me liga, ela de manhã eu acordo, ela faz cafezinho. E tem uns que, pô, você vai sair de novo? Pô, vai me dizer que você vai dar palestra de novo? Onde que você estava? O que você fez? Entendeu? Então, cada um. E a gente vai vendo a tendência. Tem um deles lá que era bem pequenininho. Ele tinha 3, 4 anos, ele queria brigar. Ele viu um pedaço de pau, ele já queria. E a gente foi podando. Não deixávamos ver televisão. Ele não via desenho, né? Outro dia pus um filme de guerra lá. Ele olhou, o olhinho, ele foi, sentou. O olhinho dele brilhava. Viu tanques, viu tiro. Então nós, opa, aí tem. Aí nós fomos podando. As arestas vão crescendo e a gente vai podando, porque é na infância que eles estão suscetíveis. Então, meus irmãos, a gente poderia ficar aqui horas, né? É um assunto gostoso, falar da família. A doutrina espírita nos traz uma literatura vastíssima, nos faz entender, né, como que nós estamos colocados dentro do nosso lar como espíritos eternos. É dentro do lar que nós vamos aprender a amar. Se não amarmos 3, 4 dentro de casa, como que nós vamos querer amar a multidão? Amar a humanidade como só um conseguiu, que não tinha nada, não devia nada, não veio reparar nada. Era o amor incondicional, que amou a todos incondicionalmente, que foi Jesus. Então olhemos para o nosso lar. Eu vou encerrar com um provérbio chinês. Se houver clareza na alma, haverá beleza na pessoa. Se houver beleza na pessoa, haverá harmonia na casa. Se houver harmonia na casa, haverá ordem na nação. E se houver ordem na nação, haverá paz no mundo. Muito obrigado.